Olá, primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a aula de número 7, nosso objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. No detalhamento, vamos conversar sobre as diferentes formas de fazer política e as práticas de violência. Preparados então para a nossa aula? Venham comigo e vamos à aula. O que é a política? Vamos entender um pouco esse assunto nessa nossa aula, esse assunto que é extremamente importante, né? Para que a gente possa conviver nessa sociedade e principalmente nos tornar um cidadão efetivo, aquele cidadão que realmente está preocupado com o bem-estar, com o bem comum da sociedade como um todo. A política veio lá, o termo política veio lá da Grécia Antiga, é a polis do grego, que significa cidade-estado. Portanto, política designa o quê? A atividade humana que se refere à cidade, ou seja, a ideia de bem comum. Foi assim que nasceu a ideia de política, pensando no bem comum da cidade, no bem comum da sua população. Portanto, na tradição grega, né, seria o quê? A arte de governar a cidade. Seria o governo dos cidadãos. É essa a ideia da política, tá bom? Seria o quê, então? A atividade que diz respeito à vida pública, ou seja, é a arte de governar, de gerir os destinos da cidade. Entenderam bem esse conceito inicial? É bom a gente entender os conceitos das coisas, né? A partir do momento que a gente entende os conceitos, a gente começa a se sentir um pouco mais responsável por tudo aquilo que acontece dentro da sociedade, porque a gente entende o que acontece dentro da sociedade. Então a gente parte daí. Política é a arte de governar, tá? É a arte de gerir os destinos da cidade. Portanto, aquela ideia de bem comum. Perfeito, então? Agora venham comigo porque a gente vai conversar um pouquinho sobre filosofia política. Olha só, o que é a filosofia política? É a reflexão filosófica acerca da política, tá? Ela contribui para a nossa educação enquanto cidadãos e nos fornece uma base para o exercício da cidadania. Gravem bem isso daí, tá? Contribui para a nossa educação e nos fornece uma base para o exercício da cidadania. Bertold Brecht, ele falava para nós o seguinte, ele traz para nós a ideia do analfabeto político, não é? Então, ele vai trazer para nós aquela ideia da importância de se pensar na política. Aristóteles já falava que nós somos seres políticos, né? Um ser social, possivelmente, constantemente, então, um ser político também. Por isso que Bertold Brecht fala para nós sobre o analfabeto político. Aquele diz, eu não me preocupo com política, eu não quero saber de política. Ele dizia que era preocupante a pessoa que falava desse jeito. Vamos ver o que ele falava. Olha só, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. Olha só, gente, como é importante, né? A gente participar, a gente entender, a gente estar ligado nessa reflexão política ali. Porque toda a nossa vida está ligada a isso.
né? Todo o nosso existir aí dentro da nossa sociedade dependem dessas decisões políticas. Até muitas vezes a nossa própria liberdade de ir e vir depende dessas decisões políticas aí. Então é importante nós estarmos atentos, é importante termos essa consciência de participação dentro da sociedade, de cobrar, de exigir, né? De entender para quê? Para que a gente realmente possa cobrar e exigir de quem estar ali nos governando, porque foram colocados lá por nós mesmos, né? Então, a filosofia política, ela vai fazer o quê? Fornecer esses elementos para pensar na política de forma mais abrangente. E nos mostra que todos somos políticos, ou o que chamamos aquilo de política normativa, não é? Então, vocês estão vendo aí um título, né, de um livro de filosofia aí de filósofos nossos brasileiros, que fala aí, né, política, para não ser idiota. Eu não posso ser idiota do ponto de vista político. Eu tenho que entender, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que discutir o assunto. Isso é muito importante, eu tenho que discutir o assunto, mas de uma maneira sadia, né? E não me tornar inimigos quando eu começo a falar dessa questão política aí, tá? Então, quando a gente fala de filosofia política, a gente diz assim, que pensar qual é a melhor maneira de organizar a nossa vida coletiva, tá? Então, quando a gente fala dessa questão, nós estamos falando do quê? As instituições políticas, né? Ou seja, os partidos políticos, são aquilo que nós chamamos de instâncias de poder. Nós estamos falando aqui do executivo, do legislativo e do judiciário. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui e entender melhor isso daí, tá bom? Mas essa ideia de pensar a melhor maneira de organizar nossa vida coletiva pode ser através dessas instituições políticas, mas também através das práticas sociais, ou seja, através da vida comunitária, através da nossa vida escolar também, tá? Então, a gente não pode deixar só com as instituições políticas, nós também temos que praticar a política, não é verdade? Então, e como é que a gente pratica a política? Entendendo, primeiro, o conceito de tudo, né? E buscando os nossos direitos, sabendo que também nós temos deveres. Isso é muito importante, tá bom? Então, vamos fazer entender um pouquinho aqui quais são as relações que existem entre sociedade, informação e poder. Vamos ver? Essas relações, elas são bem interessantes e muito importantes. Quem exerce o poder, de fato? É uma pergunta, né? É um questionamento que nós podemos nos fazer. Em nome de quem, olha só, ele governa? Ele me governa? Será que me governa realmente? Né? Quem exerce o poder me conhece? Como que obteve esse poder? Olha só, questionamentos, né, que fazem a gente pensar, que fazem a gente refletir. E um ponto de atenção precisa ter aí. Esse ponto de atenção, ele é muito importante, gente. Qual é o ponto de atenção? Olha só, o poder é sempre uma relação, tá? É sempre uma relação. Não é uma prerrogativa dos governos. Ah, pronto, agora eu tenho o poder. Não, é uma ideia de relação, é um ir e vir. Isso é muito importante, tá? Ele estar ali, por quê? Porque ele foi colocado ali, a não ser que ele tenha conquistado esse poder de uma maneira ditatorial. É diferente, né? Ditatorial. Eu fui lá e me impus a esse poder. Nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos conversar, né, desse processo. Quem que exerce o poder de fato, nós vamos já conversar aqui, nós vamos trazer dois filósofos bem interessantes que vão fazer essas reflexões para nós aí, tá bom? Mas essa ideia, né, eu estou no poder hoje, eu estou aqui governando, por quê? Porque alguém me colocou ali, né? Ou de repente, como eu disse, a não ser que eu tenha tomado esse poder à força. Aí é diferente, aí é outra história, tá bom? Então,
No mundo de hoje, quando nós falamos de política e poder, o que é que a gente entende? Vamos ver? Olha só, o poder político, né? O poder político é aquele poder que um homem pode exercer sobre outros, tá? Essa é a ideia do poder político. O poder que um homem pode exercer sobre outros, sobre outros, tá bom? A exemplo, aqui nós podemos falar da relação entre governante e governados, tá bom? A questão do povo, a questão da sociedade. Nós somos os governados. E se você olhar aí, do lado você vai ver uma gravura que eu acho muito interessante, né? Que vai sendo empurrado aí. Olha só, a ideia do poder econômico, né? Que empurra o poder político, que empurra o poder público, e o poder social está aqui bem impressado, quase sem respirar já. É assim que nós vivemos, né? Se nós formos analisar, o poder hoje está desse jeito aí. Aquela ideia de bem comum lá da Grécia Antiga, que eu mostrei aqui no início da aula, acabou, né? Acabou. Hoje, quem é que comanda como um todo a política? Ou quem é que tem o poder nas mãos? É o poder econômico. Quem tem o poder econômico, não é verdade? Manda em tudo, inclusive no poder político. Até porque boa parte do poder político está ligado a esse poder econômico aqui. E aí o poder público e o poder social, que seria a ideia do bem comum, vai ficar o quê? Esquecido aí, né? Abandonado aí. Não é verdade, gente? Então, eu vou trazer para vocês agora uma reflexão de um filósofo chamado Norberto Bobbio, filósofo italiano, né? E que trouxe para nós um pouco essa ideia de poder. Norberto Bobbio, ele vai trazer aquela ideia de que o poder mudou, a política mudou, melhor dizendo, né? A política não é mais a ideia de bem comum, mas a política agora, ela tem como pano de fundo a ideia de poder. Eu não sou mais político para o bem comum, eu não exerço mais, né, um determinado cargo político para o bem comum, mas para ter o poder sobre os outros. E Norberto Bobbio, ele começa dizendo que esse poder ele foi legitimado, primeiro, pela tradição, tá? Aqui a nossa tradição, né, o paternalismo, o poder de pai. Depois, pelo poder despótico. O que era o poder despótico? Aquele poder autoritário, era o poder do rei, o poder do ditador e o poder de consenso. O que é esse poder de consenso? É aquele poder democrático que a gente dá a determinada pessoa através da eleição. A gente dá esse poder aí. Olha só a importância, estão vendo aí? A importância, né, do nosso voto. Olha a importância do nosso voto, não é? Eu estou aqui porque eu quero mostrar para vocês que no Brasil nós passamos por uma transição, né? Nós tivemos um processo aí. Vocês lembram? Lá atrás o Brasil foi governado, né, por uma monarquia, né? Nós tivemos um rei, nós tivemos um imperador, nós tivemos um império aqui no Brasil, não é verdade? E a gente até fala que não foi num período tão curto não, porque se a gente for analisar lá de 1500 até 1822, foram 300 anos, 300 e poucos anos aí. Quem começou esse processo todo aqui foi esse camaradazinho que vai chegar aqui. Cadê? Vem para cá, vem cá comigo, Dom João. Chega aqui. Estão vendo aí? Dom João foi quem começou aí, né? O rei de Portugal se torna também o rei do Brasil, não é verdade? Só que depois a gente passa por um outro processo e finalmente nós chegamos àquilo que nós estamos vivenciando hoje, que é a nossa república. Quem é que vem para cá, para a nossa república? Vem Marechal Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente, não é? E depois dele, tantos outros aí, até os dias de hoje. Ou seja, vivemos essa democracia, passamos, Marechal Deodoro, agradeço ele aqui, a presença dele aqui, vivemos essa democracia, né? Mas a gente sabe que precisa vigiar e estar sempre atento, porque de vez em quando procuram atentar contra isso, né, no nosso país. E a gente tem que ficar atento. E Norberto Bobbio, ele vem falar para nós sobre essas 3 formas de poder que vai chegar aqui no nosso país, né? A nossa maneira de governar. Vamos ver, olha só.
Segundo Norberto Bobbio, o que ocorre de fato hoje já não são mais os poderes executivo, legislativo e judiciário. Hoje, as nossas três formas de poder são os poderes econômico, político, ideológico e político. Olha só, Bobbio, lá em 98, está falando isso daí para a gente, tá? Então, nós ainda falamos nesses três tipos de poder, mas, na verdade, quem comanda a gente são os poderes econômico, ideológico e político. E aí ele começa a explicar para nós o que seria esse poder econômico. É aquele poder que se vale de certos bens, da posse de certos bens, né, necessários e considerados como tais, tá? Então, eu vou me valendo da posse desses bens, eu tenho esse poder na minha mão. E aí o que acontece? A nossa sociedade acaba sendo dividida em ricos e pobres. E quem é que comanda? Quem é que vai ter o poder aí? Os primeiros, né? Os ricos vão ter o poder. Então, quem tem o poder econômico praticamente controla os demais poderes. Isso aí nós estamos falando na concepção de Norberto Bobbio, tá? Filósofo italiano, que traz para nós essa concepção bem interessante aí. Outro poder que, segundo Bobbio, é muito forte no mundo de hoje é o poder ideológico, não é? E aqui eu acho fantástico a gravura que está aqui. Né? Aquelas duas mãozinhas ali manipulando nossas mentes, nossas cabeças, não é verdade? Aquilo que a gente pensa. Olha só que interessante. Então, a ideia do poder ideológico é essa mesmo. Eles se baseiam na influência das ideias formuladas pelo poder dominante. Olha só que interessante isso daí. Isso é muito forte, gente. Isso aí é muito forte. O poder dominante diz para a gente o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que acreditar. E nós fazemos e acreditamos. Isso é muito preocupante. Isso significa o quê? Que nós dividimos a nossa sociedade em sábios e ignorantes. E aí a base fica onde? Nos ignorantes, porque somos nós que sustentamos, o ignorante que sustenta todo esse poder aí, né? Porque quanto mais manipulados nós formos, melhor. Olha só, olha a preocupação, olha a importância de pensar, de refletir, de questionar, olha a importância da filosofia aí, porque a filosofia leva a isso, né? A esse questionamento, a esse pensar, a não se contentar com o que estão falando, a ir além, a ler através das entrelinhas, a buscar algo além daquela notícia que estão te dando. Você saber interpretar e saber se aquilo é fake news ou não. Olha a importância aí, tá? E o outro poder que Norberto Bobbio traz para nós é o poder político. Ele diz que tem a estrutura burocrática nas mãos, que é a estrutura administrativa toda a seu favor, tá? O poder político é quem tem. É ele que tem tudo nas mãos. Não é? É o poder que se utiliza da força, que nós chamamos de coação. Eu vou coagi-lo. Né? E aí, tá? A gente divide, então, em fortes e fracos, genericamente, em superiores e inferiores. Pegaram um pouco isso daí? Acompanharam um pouco esse pensamento de Bobbio? E nessas três formas de poder? A crítica de Norberto Bobbio é que todas as três formas de poder se fundamentam e mantêm uma sociedade de desiguais. Todas as três formas de poder, todas, nenhuma é melhor do que a outra nesse sentido. Todas se fundamentam, tá? Todas mantêm essa sociedade de desiguais, tá? E a gravura mostra muito bem isso daí para nós. Captaram? Entenderam o pensamento de Norberto Bobbio? Perceberam aí a importância? Né? Não é mais o executivo, legislativo e judiciário, embora eles continuem aí. Né? Mas a gente sabe que a ideia do poder econômico, né, do poder ideológico e do poder político são eles que controlam, né,
a nossa vivência, o nosso dia a dia, a sociedade como um todo, o mundo como um todo, tá bom? Esse é o pensamento de Norberto Bobbio. Vou trazer agora para vocês um outro pensamento extremamente interessante da ideia de política. Esse pensamento ele é de Michel de Foucault, um outro filósofo extremamente interessante para ser lido, debatido e estudado. Vamos lá. Como é exercido o poder para Foucault na sociedade moderna? Foucault, ele diz que o poder não está localizado em uma instituição e nem em algo que se cede por contratos jurídicos ou mesmo políticos. O que ele faz? Ele analisa a função das normas, tá? E, consequentemente, do direito, em produzir corpos dóceis, submissos, governáveis. Olha só, isso é muito forte, tá? Porque, segundo Foucault, tá, a instituição de normas decorre, sobretudo, do modelo de poder disciplinar, tá? Que vai se tornar hegemônico nesta sociedade moderna e, consequentemente, hoje na nossa sociedade contemporânea. Tá certo? Então o que vai acontecer aí? Esse poder que Foucault fala, ele é reservado ao Estado. Quem tem o direito de poder na concepção de Foucault? O Estado. O Estado tem o direito de poder. Tá? Esse poder jurisdicional é uma das principais funções do Estado. É o papel do Estado. Tá? O Estado, ele precisa realmente ter esse poder nas mãos para controlar, né? Controlar a nação como um todo e até organizar a nação. Só que aí é que vem o pensamento de Foucault, segundo a sua ótica, né? O que ele diz? O poder na sociedade, hoje, né, não é mais exercida só por um grupo, ou por uma pessoa, ou mesmo por uma organização. Não é mais o Estado em si que vai fazer isso, tá? Existem aquilo que ele chama de micropoderes. Gravem bem isso daí. Micropoderes, que são redes, por isso que essa imagenzinha aqui, olha, essa rede toda aqui, né? Gente para um lado e para o outro. A ideia é essa, são redes de relações de poder espalhados por todas as esferas e instâncias da vida, tá bom? Então, nessa concepção, Foucault diz agora, o Estado, apesar de ter, né, todo o direito desse poder, ele não controla mais esse poder. Por que ele não controla mais? Porque tem uma série de instituições menores que ele vai chamar de micropoderes. É a microfísica do poder. Olha só que interessante. Ele não está muito longe do pensamento de Bobbio, não, né? De Norberto Bobbio, com aquela ideia dos poderes econômico, ideológico, político. Não é verdade? Então, Foucault, ele diz assim, com efeito, as formas de repressão não vêm mais apenas do macropoder. Vamos ver isso daí? Olha só, elas não vêm mais do macropoder, tá? Elas estão aqui onde? No micropoder em diversas instituições. Não é mais o macro, mas o micropoder em diversas instituições. As formas de repressão. Isso é muito interessante, tá? Foucault ele vai dizer para nós que o poder está esparramado em todas as partes. E é aqui que eu acho interessante, gente. Porque ele diz assim, o poder está esparramado em todas as partes, em mãos de pessoas insignificantes, despreparadas para o poder em todos os aspectos, da emocionalidade ao cultural. Caramba, Foucault chega lá e dá-lhe uma porrada segura, né? Ele diz, essas pessoas, elas são perigosas para o cidadão comum. Por que elas são perigosas, gente? Porque elas se acham as tais e aí vão achar que são salvador da pátria agora. Eu sou o salvador da pátria, eu vou salvar essa pátria agora. Mas, na verdade, está buscando salvar a si mesmo,
salvar a seu grupo que está ali. Olha como Foucault bate pesado e bate forte aí. Então, o poder existia, estou falando da macrofísica, tá? O poder existia e era exercido em grande escala, macro, por meio do monarca, que era o único responsável por aplicar, pelo medo, essa atividade necessária para controlar as vontades díspares, mediante sua própria vontade. Tá, tão diferente, pensando diferente, eu controlo essa vontade. Isso era macrofísica. Na microfísica, vamos ver aqui a microfísica, está relacionada ao poder exercido pelo que ele chamou de sociedade disciplinar. Era uma rede de pequenos poderes exercidos em pequenos núcleos sociais por meio da aplicação de técnicas disciplinares que vão docilizar o corpo das pessoas, treinando a mente para atividades diversas. E sabe quem que ele vai falar que faz parte desse micropoder aí? Da microfísica? Vamos ver aqui. Olha só, Foucault é danado no seu pensar, né? Ele diz que a escola, a igreja, o quartel, a fábrica, a cadeia, o hospital, são instituições disciplinares que aplicam a disciplinarização dos corpos. Enquanto que os líderes desses pequenos núcleos aí, né, até mesmo os pais da família patriarcal, exercem algum tipo de poder microfísico em cima das pessoas que são subjugadas a ele. Estão me acompanhando nesse sentido? Estão entendendo? Sendo assim, gente, olha, o poder está o quê? Disseminado em todos os lugares. Olha só a imagem ali, né? Envolvendo o quê? A complexidade da vida, oprimindo o homem contemporâneo. A gente não consegue mais fugir desse poder. Logicamente, o micropoder, ele é o quê? Um subproduto do macropoder. O Estado ainda está ali, controlando, mas ele está delegando ali, tá? Entretanto, na prática, não é o macropoder que funciona nas relações comuns da vida social do homem. Estão entendendo? A funcionalidade do macropoder deverá apenas ser entendida na estruturação do Estado político. Eu organizo o Estado político, eu estruturo esse Estado político, mas eu estou delegando a instituições menores, entre aspas, a ideia desse poder disfarçado e que me controla do mesmo jeito e de uma maneira muito mais eficaz. Porque eu vou discutir com a escola? Eu vou discutir com a igreja? Eu vou discutir com o quartel? Não, mas eles vão docilizar a minha mente e o meu corpo. Não sou eu que estou falando isso, não. Não é o professor Rosângela, não. Quem está falando é Foucault. Para Foucault, o poder ele fragmentou em micropoderes e se tornou muito mais eficaz, transformando em sustentáculo do macropoder. E estão espalhados por todos os lugares nas mais diversas instituições. Portanto, o que Foucault vai fazer aqui, gente? Ele analisou esses micropoderes esparramados por todos os lados, exercido por pessoas, que ele diz, em geral, despreparadas, que interiorizam essas ideologias e essas leis estabelecidas em defesa do macropoder. Tá bom? Em defesa desse macropoder, vamos ver aí, olha, disciplinando a sociedade com a punição quando as regras do jogo são desobedecidas. Entenderam isso daí? Pesado, né? Puxada essa ideia aí. Tanto Norberto Bobbio quanto Michel de Foucault, né, eles fazem uma reflexão que nos leva realmente a muitos questionamentos. E fica sempre aquela pergunta, né? E eu, nessa história toda aí? Como que eu estou me preparando para enfrentar tudo isso? E para me tornar talvez aquele cidadão cada vez mais consciente e que vou tentar me desvencilhar dessas cordinhas aqui e tomar conta, tomar as rédeas desse nosso próprio existir. Será que é possível fazer isso? Né? Quem sabe, não é? Quem sabe? São cenas de muitos próximos capítulos aí. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí a ideia da política, o que é política e a importância de discutirmos cada vez mais esse assunto aí. Até a próxima.
Música